Hoje vamos conversar a respeito de preceito. Na Umbanda, o preceito tem o objetivo de ligar o médium com a sua espiritualidade. Existem algumas casas que têm o seu tipo de preceito. Então, sempre é bom que o médium ele converse, né, tenha orientação do seu cacique, para que ele saiba quais tipos de preceitos ele deve seguir. Aqui no Luz na Umbanda, nós seguimos alguns tipos de preceitos antes da gira, que achamos muito importantes, que Pai Orianã sempre orienta, para que o médium realmente tenha um bom desempenho com a sua espiritualidade. Então é importante que os médiums e que todos aqueles que participam das giras no Luz na Umbanda, mesmo aqueles que não são médiums, aqueles que estão em desenvolvimento, ou que participam da corrente mediúnica, né, que são aqueles nossos queridos amigos que nos ajudam tanto, os nossos cambonos que fazem esse trabalho maravilhoso, junto aos nossos guias espirituais. Então é bem importante, né, que todos tenham essa orientação e que saibam o que fazer, tá? Essas orientações, elas são bem importantes para que a gente consiga se conectar com o sagrado e para que a gente venha para a terreira, para os dias de gira, com um melhor desempenho, para que a nossa espiritualidade esteja mais conectada. Então, isso é o mais importante. Quais são os principais? Existem vários, cada casa tem a sua, tá? Mas os mais importantes são aqueles. É o banho com ervas, que a gente sempre pede que o médium faça no dia de gira, né? Que ele tome esse banho de ervas. Se ele não tem a erva, aqui no Luz na Umbanda a gente tem o nosso fluido, né, que é feito pelos nossos cosminhos e pelos nossos pretos velhos, são eles que trabalham as ervas. Então, ele tem uma capacidade de também fazer esta conexão com a espiritualidade. Outro preceito que é bem importante é aquele de não comer carne. E quando a gente fala em carne, tá? Qual é o motivo para a gente não comer carne? A carne, ela leva sempre à morte do animal. E a Umbanda, ela não trabalha com esse tipo de vibração. Então, a importância de não se comer carne é porque ela representa a morte de uma vida. Então, por isso que a gente não deve comer carne. Todos os seres vivos são importantes enquanto criaturas neste planeta. Todos eles nos servem com algum propósito. O outro preceito é a relação sexual. A relação sexual é um ato que despende muita energia, seja do médium em desenvolvimento, enfim, de todos. Então é importante, né, que 24 horas antes, né, o médium, principalmente o médium, não tenha relação sexual, por causa desse despreendimento de energia, despreendimento de ectoplasma e da troca de energias com o seu parceiro, independente do parceiro ser fixo ou não. E o último item que nós consideramos muito importante é a ingestão de bebida alcoólica. Sempre solicitamos aos nossos médiuns que pelo menos 24 horas antes das giras ou antes de qualquer trabalho mediúnico, não ingira bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma porta aberta aos espíritos obsessores e às más influências.
Ele também é um grande causador de problemas mentais, de doenças mentais, e eles muitas vezes são aquela portinha de entrada para que aqueles manos em sofrimento, aqueles manos que ainda não estão evoluídos, se aproximem do médium para tomar a sua energia. Então, esses são preceitos básicos. Existem outros preceitos que cada casa determina a sua. Não é uma regra de cada terreiro ter esse tipo de preceito que eu citei agora, cada um vai ter a sua. Mas é muito importante que o médium, antes de vir para a terreira, que ele se conecte com a sua espiritualidade. Na realidade, o preceito ele tem esta finalidade. A finalidade dele é nos religar com a nossa espiritualidade, com o nosso guia espiritual. Para aqueles que ainda não têm, que não estão desenvolvidos ou que não estão em desenvolvimento, mas que trabalham na casa, eles se conectam com a espiritualidade da casa. Eles já vêm para cá mais preparados. Também é importante que nesse dia, principalmente nesse dia, o médium, antes de tomar o seu banho de ervas ou de fazer o seu banho com fluido, que ele faça uma oração, que ele faça uma prece, que ele faça uma meditação. Isso também são preceitos da Umbanda. Quando eu me ligo ao sagrado, seja na forma que for, eu me ligo à espiritualidade. Então, eu gostaria de passar isso para vocês, para que vocês tenham em mente que antes de vocês virem para cá, deem uma olhadinha nesse vídeo, dá uma pensada e ver o que vocês vão fazer, de que forma que vocês vão fazer o preceito de vocês.